Olá, bem-vindo ao Isto Essa História. Eu sou Cristiane Dias e hoje o nosso papo é com Chileno Gomes, que é psicanalista, professor de filosofia e também é empresário, além de tudo. Isso aí. Muito obrigada pela presença. Fui lutador, um monte de coisa. Um milhão de coisas. Muito prazer estar te recebendo aqui hoje. O prazer é todo meu pelo convite. Muito obrigado. Fico muito honrado de vir. Legal. Eu queria que a gente começasse, então, a gente fala de todos esses seus trabalhos, né? Todas essas frentes que você trabalha, para você contar um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? Antes de se tornar empresário, né? Onde você nasceu, como que foi o início da sua vida? Bom, eu acho que não tem essa parte de antes de ser empresário. Né? Eu sempre, mas assim, eu nasci aqui em São Paulo, nasci numa família muito religiosa, tal, então desde cedo eu aprendi a ler em casa com 5 anos, porque eu queria ler a Bíblia, porque eu via meu pai, né? Meu pai é pastor há mais de 30 anos, então eu sempre tive uma rotina de estudo, assim, eu sempre gostei. Com uns 10 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia inteira de capa a capa a primeira vez. Nossa! Então a teologia entrou muito cedo na minha vida, que é uma das minhas formações, né? Sou formado em teologia. Com 13 anos eu comecei a trabalhar. Com 16 anos eu fui emancipado, porque eu queria abrir uma empresa e aí meu pai tinha quebrado e tal. Com 12 para 13 anos a gente mudou para Santos, aí eu fui criado em Santos. Né? Então eu saí de São Paulo, fomos morar em Santos. Quando você começou a trabalhar com o quê, com o seu primeiro emprego? Com 13 anos o meu pai ele era diretor da Renault e precisava de alguém para cuidar da parte de seguros. Certo. E aí cada concessionária tinha um vendedor e eu ficava no escritório fazendo, porque hoje em dia sai tudo automático. Na época não era assim, na época você tinha que pegar o carro, tinha uma tabela de carro, calcular, tinha vários fatores e tal, e eu fazia os cálculos dos seguros das 13 concessionárias da Renault que tinha em São Paulo. Então eu ficava no escritório novinho, você já ajudava seu novinho. Caramba. Aí com 16 anos eu quis abrir uma corretora, e aí eu já morava em Santos, meu pai tinha saído da Renault, tinha quebrado, tava ruim de dinheiro, e ele não quis se responsabilizar. Eu falei, bom, então me emancipa. E ele falou, então tá bom. No outro dia a gente foi no cartório, ele e minha mãe me emanciparam. Então a partir dos 16 anos de idade... Já era maior. Só que bem nessa fase eu resolvi sair da igreja. Já não tava, né? E os meus irmãos saíram também. E aí os meus pais, tipo, largaram mão da família. Assim. Então eu assumi meus irmãos com 16 anos de idade. Então eu assumi minha família, a responsabilidade de criar, de fazer as coisas e tal. Meus pais pagavam as contas, mas o resto eu que cuidava dos meus irmãos. Se podia sair, se podia viajar. Você era o adulto responsável. Eu era o adulto responsável. E até hoje eu sou o patriarca da família, assim, né? Mesmo meu pai é vivo, minha mãe já faleceu. Hoje a minha irmã, ela é biomédica, ela tem mestrado e tal. E ela fala, o meu exemplo de homem é meu irmão. Embora ela seja apaixonada pelo meu pai, a gente se dá super bem e tal. Mas, assim, foi uma época bem complicada. Então, eu sempre trabalhei por conta, né? Mesmo eu trabalhando com meu pai com 13 anos, eu sempre comprava e revendia as coisas, sabe? Comprava um negócio aqui, revendia e tal. Então, sempre tive esse tino comercial. Como meu filho hoje, meu filho de 10, 11 anos, ele faz isso. Então, minha mulher vai no Paris, aí ele vai com ela, ele compra kit de semi-joia, sabe? E aí ele revende, aí ele pega a mesada, ele compra bombom e revende. Então, aí a gente aproveita... Pra funcionar. Não, e a gente aproveita esse tino dele e do irmão também. O irmão menos, o irmão tem 7 anos só. Mas a gente aproveita para ensinar educação financeira para eles, né? Então a gente ensina o que é custo, o que é lucro, o que é fluxo de caixa, né? Porque assim, o brasileiro ele não tem educação financeira. E a minha mulher sempre teve muito, e eu não, eu apanhei muito, assim, como empresário, até aprender, ter educação. Eu sempre fui bom para ganhar dinheiro, mas assim, do mesmo jeito que o dinheiro entrava, o dinheiro saía. Então eu quebrei já 4 vezes na vida, de quebrar, de perder tudo. A última vez foi na pandemia, e aí eu virei uma chave, assim, na minha cabeça, foi quando realmente eu comecei a guardar dinheiro, quando eu comecei a construir patrimônio, quando eu comecei, então hoje, desde a pandemia para cá, eu tenho uma certa estabilidade financeira pelo patrimônio que eu construí e tal. Minha empresa deu uma explodida depois da pandemia. Eu fui de 80 funcionários para 220. E eu aproveitei esse boom não para gastar dinheiro como eu fazia antes. Aproveitei para construir patrimônio e tal. Então, essa é a minha história. Comecei com 16 anos, depois quebrei com 18 para 19, porque tomei umas decisões erradas. Aí voltei para São Paulo com 20 anos, com uma mão na frente e outra atrás. E aí eu fui trabalhar de segurança em forró, riscar faca, para ter dinheiro para comer.
Caramba. E assim, trabalhava a noite inteira, saindo na porrada para ganhar R$ 35. Nossa. E às vezes chegava no último dia, o cara falava, não tem dinheiro, eu pago semana que vem. E aí eu tinha 3 empregos. De manhã eu trabalhava com seguro, que eu tentava vender, mas eu não conhecia ninguém aqui. Que isso era aquele seu negócio de corretora. De corretor. Sério. Mas eu não conhecia ninguém. Tá. Eu ia vender seguro para quem se eu não conhecia ninguém, mas eu verdade. tentava. Aí eu consegui um emprego no shopping e à noite eu trabalhava como segurança no Forró Risca-Faca. Então, os primeiros 4 anos em São Paulo, eu não tive um dia de folga. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 21 para 22. Nossa, era super jovem. Era super jovem, quando eu conheci minha esposa, então final de semana eu ia pra casa dela, na época da minha namorada, e aí quem começou a me ajudar foi minha sogra, porque às vezes ela percebeu que eu e meu irmão morava comigo aqui também, um irmão que é 1 ano mais novo que eu, que a gente não tinha o que comer, e ela fazia uma sacolinha com miojo, com umas frutas tal pra gente. Então, foi uma época assim bem, bem difícil. O seguro começou a ir bem, a corretora começou a ir bem e tal, e eu saí da noite. Tá. Só que o que aconteceu? Como eu sempre fui mais inteligente do que a média, né? É ruim a gente falar da gente, né? Mas assim, eu sou o que é considerado superdotado, né? Acima dos 130 pontos, acima de 120 é considerado altas habilidades, acima de 130 superdotado eu tenho 140. Tanto que eu faço parte de uma associação europeia que tem 3 brasileiros só. Eu sou o 3º brasileiro aceito, que chama IES, Infinity International Association, para pessoas com QI acima de 140. Nossa. Então, tanto eu quanto os meus filhos são superdotados. Então, eu sempre tive uma facilidade muito grande. Então, quando eu saí do forró, os donos perceberam que as coisas ficaram mais atrapalhadas, porque eu ajudava a resolver muita coisa. Mas aí, economicamente, eu já estava ficando melhor, a corretora estava começando a virar, eu já estava conseguindo ganhar um dinheiro e tal, e eu não queria mais ficar na noite, né? Ainda mais que era forrozão risca-faca, um negócio bem... E aí eles começaram a me chamar, me convidar nos shows grandes e me pagarem uma grana melhor para eu ajudar. Né? Na parte mais de coordenar. De coordenar, isso, de coordenar e tal, recepção, entrada, os seguranças mesmo e tal. E um dia um proprietário falou assim, cara, eu não tô feliz com a empresa que tá aqui, você não quer assumir a segurança? Nossa. E eu falei assim, pode ser, né? E aí eu montei uma equipe e assumi uma casa. Aí eu arrumei muito bem, assim, a casa, porque aí eu tive autonomia de verdade de fazer o que precisava. E aí uma outra baladinha, assim, no mesmo quarteirão, ficou sabendo, aí me chamou para assumir, e aí eu comecei, de repente, quando eu vi, eu tava ganhando muito mais dinheiro com a segurança do que com a corretora, aí eu abri mão da corretora. Ficou só com e fiquei só com isso já faz 24 anos já. E aí você ficou durante todo esse tempo trabalhando com essa parte de segurança. Com a parte de segurança. Mas eu sempre fiz muitas coisas, né? E nessa mesma época que você estudou teologia ou isso foi depois? Foi depois. Eu fui estudar depois... a minha primeira formação é filosofia. Legal. Porque eu tenho um tio que é doutor em filosofia no Chile. Então, na minha casa, eu venho de uma família de acadêmicos no Chile. Então, minha avó era reitora de uma universidade, o meu tio é doutor em filosofia. O meu pai, embora ele tenha uma história de vida muito assim, ele fugiu de casa com 9 anos de idade, mas ele fez 2 faculdades, fala 5 idiomas. Então, provavelmente, meu pai também é superdotado, nunca fez teste de QI, mas ele é assim, um cara extremamente inteligente. E por ele ser pastor, a gente sempre teve em casa esses debates teológicos, assim, se Deus existe, se existe por que permite o mal, para onde vamos depois que morremos, né? Existe uma outra vida, tal. Então esses discursos que são, embora sejam teológicos, são profundamente filosóficos, sempre me interessaram muito, porque eu sempre fui uma criança velha, né? Alma velha. Eu sempre fui uma alma velha. Eu com 12 anos, 13 anos de idade, eu lia o Código Civil, né? Eu lembro uma vez que meu pai recebeu um juiz lá e tinha acabado de ser votado o novo Código Civil, e eu falando pra ele, nossa, o novo Código Civil, né? Eu li e tal, e ele falou, meu, quem que é essa criança? Você tá louco? Tá interessado no Código Civil. Tem advogado que não sabe. Então, eu sempre gostei muito desses assuntos. E aí, a filosofia entrou na minha vida. E foi um dos motivos, inclusive, que eu saí da igreja, porque eu comecei a questionar algumas coisas que me incomodavam. E aí eu percebi, é que não dá pra ver que eu tô com o blazer, mas eu tenho tatuado no braço, eu tenho Nietzsche, no outro eu tenho Freud tatuado. Eu comecei a perceber, estudando filosofia, que
os grandes pensadores da história, como Freud, como Nietzsche, como Marx, como Ludwig Feuerbach e como outros, que também vinham de formações religiosas muito fortes, tinham os mesmos questionamentos que eu. E eu falei, cara, eu não sou louco, né? Então, são coisas... E aí eu percebi que eles chegaram às mesmas conclusões que eu. Nenhuma. Né? Porque Deus é improvável, né? Deus é metafísica. Metafísica é uma palavra grega, né, que vem de origem, o prefixo meta quer dizer além, e physis do grego quer dizer físico. Então, tudo que é alma, Deus, inferno, reencarnação, é tudo além do plano físico, metafísica. E tudo que é metafísica é improvável. Improvável no sentido de não poder ser provado. Porém, da mesma maneira que não pode ser provado, não pode ser negado. Né? E aí Kant, que é um filósofo do século XVIII, vai dizer que debater se Deus existe ou não é só para satisfazer o ego do ser humano de querer ter resposta para tudo. Que no final das contas a gente não vai conseguir, porque está além do plano físico. É verdade. Né? Então, esse tipo de debate me encanta, assim, né? E aí eu fui estudar filosofia e logo na sequência eu fui estudar teologia, claro, né? Porque eu não poderia deixar de estudar teologia. Onde você se formou nessas faculdades? Eu me formei porque eu fiz uma parceria. Eu me formei na Cruzeiro do Sul. E aí depois eu fiz uma parceria. Eu era professor palestrante na Cruzeiro do Sul. E aí eu estudei teologia lá também. Aí eu fiz pós-graduação em filosofia na PUC. Legal. Aí eu fiz também na PUC ciências políticas, pós-graduação em ciências políticas. E aí eu conheci a psicanálise. Na verdade, Freud para mim sempre foi um filósofo e eu adorava Freud. E aí eu li a obra inteira de Freud. E aí eu conheci um cara que hoje é muito meu amigo e meu sócio numa das minhas empresas, que é uma confraria para donos de grandes negócios, que é um psicólogo assim referência no Brasil. Ele lida só com grandes empresários, tal. E quando ele me conheceu, ele falou: cara, você precisa vir para psicanálise, porque você tem um cacuete terapêutico, né? Você nasceu para ser psicanalista. E eu já tinha lido toda a obra de Freud, então já era uma coisa. E aí eu fui fazer uma formação com ele, chama Luiz Fernando Garcia. Ele é um cara assim, alto nível, ele atua assim só com CEOs, com donos de empresas e tal. Quando o Bradesco comprou o HSBC, contrataram ele para ele ver que diretor ficava, que não ficava. É nesse nível que ele atende. Atende celebridades, assim. Muito influente. Muito, muito, muito. Só bilionário ele atende e tal. E aí a minha primeira formação de psicanalista foi com ele. E aí eu fiz a minha primeira formação com ele, depois eu fui estudar no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Aí eu fui convidado para ser professor como professor participante lá, então eu tenho vários artigos publicados pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. E aí eu fui fazer mestrado em psicanálise. E ontem eu tive uma reunião com uma universidade nos Estados Unidos, que está fazendo um estudo com superdotados, então eu estou sendo estudado, chama Logos University, uma universidade da Califórnia. E aí ontem eu fechei de começar um doutorado em neurociência a partir de julho. Que legal, parabéns. Então, legal. Eu fico caçando coisa para fazer, né? E durante todo esse tempo de estudo, você ainda continuava sendo empresário e tendo seus negócios? Sim, e era lutador. E era lutador também? Lutador do quê? Eu fui lutador de boxe durante 20 anos, profissional. Fui lutador de jiu-jitsu e de MMA. Mas o MMA eu mais ajudava os meus amigos, assim. Então, por exemplo, muitos lutadores do UFC, caras top do mundo, como o Shogun, Demian Maia, Danilo Marques, Daniel Salafian, Maldonado, todos esses caras eu era sparring deles. Nossa. Mas para mim, o esporte, ele nunca foi um hobby, ele sempre foi parte, como eu sempre trabalhei com segurança, e eu sou muito ansioso, né? Eu sou compulsivo e e até pela superdotação sou muito ansioso, então o esporte para mim me ajuda a acalmar. Então para mim sempre fez parte da minha rotina. Quando eu era novo, eu era muito gordo. Com 12, 13 anos eu pesava 117 quilos. E com 15 para 16 anos eu emagreci quase 50 quilos. Nossa. E aí eu fiquei muito magro, mas eu emagreci errado, né? Porque eu resolvi parar de vez. comer, de uma Passou vez. Fome, né? Passei fome, mas da minha cabeça. E aí eu entrei na academia porque eu queria ficar forte com o corpo e entrei no boxe. E aí começou minha trajetória no esporte. Depois eu fui pro Vale Tudo, né? Que na verdade na época, hoje é MMA, na época era Vale Tudo. E aí eu conheci o jiu-jitsu e aí tô no jiu-jitsu já há 23 anos também. Então assim, eu sempre fiz muito, 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 muito de tudo, né? E sempre trabalhei, sempre com as minhas empresas. E aí veio a psicanálise na minha vida e eu me apaixonei tanto pela filosofia, por dar aula, por dar palestra, como me apaixonei por atender como psicanalista.
né? E hoje eu sou especializado, eu tenho 3 nichos muito fortes que eu atuo na psicanálise, que é superdotados, porque para atender superdotado, você precisa ser superdotado. Então é muito difícil, né, você ter psicólogo, ou psicanalista ou terapeutas que conseguem atender superdotados, porque você precisa ser, porque senão não dá conta. Então eu sou especializado em superdotados, em adolescentes e em mulheres vítimas de narcisista. São os 3 nichos que eu atuo muito forte no meu consultório. E para mim é um amor, assim, eu faço realmente por amor, porque eu vivo das minhas empresas, eu não precisaria, não é uma renda que eu preciso, mas eu gosto, Faz por prazer. faço por prazer. Que Nada legal. me dá mais prazer do que ajudar as pessoas, assim, saber que realmente você está podendo ajudar de verdade. E antes de você conseguir, né, o sucesso profissional, né, da sua empresa ter dado certo, você teve outras tentativas também de negócios, Sim, algumas frustradas, algumas deram certo. Como que foi essa trajetória? Então, eu quebrei 4 vezes na vida, né? 4 vezes de isso? perder Tudo. tudo. Quebrei essa primeira vez em Santos, com 19 anos, porque eu peguei todo o meu dinheiro e quis investir. Porque o que acontece? Existe um psicólogo americano chamado David McClelland, ele é considerado o papa do empreendedorismo. Só que o material dele, ele é muito usado pelas grandes corporações, então você não acha na internet. O material dele é tudo pago e é muito caro, né? Então, por exemplo, o painel McKinsey usa material dele e tal, e para você ter acesso ao painel McKinsey, por exemplo, você tem que pagar $30 mil por ano para você ter acesso. Então, são coisas assim que só as grandes corporações usam, ou os grandes estudiosos e tal. E McClelland, ele diz que existem 2 tipos de empreendedor por personalidade e empreendedor por conduta. Então eu sou empreendedor por personalidade, você nasce empreendedor, né? E o empreendedor por personalidade, ele tem uma baixa necessidade de sono, pensamento acelerado, muito ansioso, e a gente tem uma visão futura muito grande. Então a gente vê negócio em tudo. Então é muito comum o empreendedor por personalidade morrer pobre. Por quê? Porque tudo ele quer ver oportunidades de negócio e tal, e ele tem um potencial para ser milionário, bilionário, mas ele tem um problema gravíssimo em administrar, ruim de administração. Ter essa consistência. Porque o que acontece? O empreendedor personalidade, o tesão dele é fazer acontecer o negócio. Então ele consegue, num gradiente de 0 a 10, ele tira de 8 a 10 em fazer acontecer, enquanto as pessoas normais tiram de 2 a 5. Enquanto as pessoas normais em administrar tiram de 5 a 8, a gente tira de 2 a 4. Porque é o chato administrar. Então, para um empreendedor personalidade, que é o meu caso, a gente vê negócio em tudo. Eu já abri negócio já no Uber. O cara fala assim, eu tenho uma ideia de ter uma empresa assim. Eu falar pro cara, o que você precisa? O cara fala, preciso de 10 mil inicial. Eu falei, me dá teu Pix. Posso ser seu sócio? Então, assim, nem conheci o cara, né? E abri uma empresa e depois minha mulher me xinga pra caramba. Pô, você abriu mais uma empresa, você não dá conta, você nem conhece o cara. Mandou 10 mil pra conta do cara e não sei o quê. Enfim, depois que a empresa começou a andar, eu falei pro cara, não vou conseguir continuar, tal, só me devolve o dinheiro. O cara falou, não, mas a empresa está dando lucro, né? Eu te pago a mais, tal, você me ajudou. Eu falei, não, tá tudo certo, só me devolve, fica como ajuda e tal. E dei sorte, porque era um cara honesto e tal. Mas assim, esse é um problema do empreendedor de personalidade. Ele vê muitos. Então, às vezes que eu quebrei, foi às vezes que eu quis me meter em coisas que não eram da minha especificidade mesmo, e aí botei todo o dinheiro, porque eu aposto todas as fichas, né? E aí um grande erro do empreendedor de personalidade é descapitalizar a empresa que está dando certo para querer investir em outra empresa. Então eu demorei muito para aprender isso, porque a hora que a nova não deu certo, porque eu não entendia nada no negócio, eu tentei algumas vezes, além de eu ter perdido aquele dinheiro, eu estava com a minha empresa descapitalizada, e aí qualquer coisa que acontecia, aí você tem que entrar em banco, e se você entrar dinheiro de banco, você tá ferrado. Para você sair é muito difícil. É verdade. Então foram lições que eu aprendi. Mas eu aprendi também que não existe sucesso sem fracasso. Não. Então, inclusive, assim, desculpa até interromper, mas é uma coisa muito comum nas pessoas, inclusive que vêm aqui participar dessa história. Todos os empreendedores têm os seus fracassos pregressos, né? O que a pessoa fala, o que a pessoa tentou antes de conseguir. Ninguém nasce cara, sabendo, né? Sabendo, claro. acertando, tudo é muito difícil, né? Assim, hoje com a internet até tem esse meu amigo, ele tem um curso que é para grandes empresários, que custa 100 mil,
né? E assim, é a segunda vez que eu tô fazendo o curso, mas é porque ele é meu amigo, eu não pago, né? Mas assim, tem os meninos do digital lá, tem um moleque de 19 anos que tá milionário, estourou e tal. Então hoje a internet, ela traz algumas possibilidades do cara acertar de primeira, o cara, né, putz, né, com 17 anos estourou o canal. Não, muito menos. Meus filhos seguiam um menino lá que jogava Minecraft e tal, o menino com 16 anos já tinha 13 milhões de seguidores, já os pais saíram do serviço para administrar o dinheiro do filho, o cara ganha $200 mil por mês do YouTube. Nossa. Entende? Então, tipo assim, hoje acontecem essas coisas, mas é errado, né? É igual jogador de futebol. Para cada milhões é um que dá certo. Então, eu encaro o fracasso, na verdade, eu acho que o fracasso é uma escolha, eu sempre digo. Fracasso é condição de desistência. Quando você desiste, aí você fracassou. Agora, o erro, ele é parte impreterível do sucesso, né? Não tem como você conseguir o sucesso sem errar, sem ir testando, né? Isaac Newton, ele fez uma fórmula matemática para desenvolver a lâmpada elétrica. E na fórmula, ele revisou e na fórmula dava certo. Só que na prática, quando ele fazia os protótipos, não davam certo. Sabe quantas tentativas ele fez de protótipo até acertar a lâmpada elétrica? 1.500. Nossa. Ou seja, Persistência. Persistência, é acreditar que aquilo vai dar certo. Essa é a visão do empreendedor, a resiliência. Porque você concorda que se ele tivesse tentado 10 vezes, você podia falar que ele tentou bem? 10 vezes, Se ele tivesse tentado 100 vezes, você chamaria ele de preguiçoso, porque ele desistiu? Se ele tivesse tentado 1.000 vezes e desistido, você chamaria ele de... Não, ele tentou 1.500 vezes até dar certo, porque ele tinha certeza. E essa é a visão do empreendedor personalidade. Ele tem certeza que aquilo vai dar certo. Ele consegue enxergar. McClelland vai chamar isso de arquétipo. Não é o arquétipo junguiano, né? É diferente. O que a gente vê na psicologia do Jung, o velho sábio, né? A grande mãe. Não, é outro tipo de arquétipo. O arquétipo no empreendedorismo, para McClelland, é uma capacidade que o empreendedor por personalidade tem de ver que parece que tá ali. Ele teve a ideia agora, mas parece que o negócio já tá pronto, é só esticar a mão. Então ele tem uma visão futura muito forte e uma capacidade de fazer acontecer. Só que qual é o problema? Ele tem um chip estragado. Quando a empresa funciona, ele perde o tesão. Desmotiva. E aí o que acontece? Ou ele larga ou ele se auto-sabota. Porque o tesão dele é fazer acontecer. É o desafio. É o desafio de fazer acontecer. Depois que aconteceu, a minha mulher fala, pô, você nunca tá feliz, cara. Quando você começa a ganhar dinheiro, que eu acho que você vai chegar, ficar tranquilo, agora você se mete em outro negócio. Então, o que eu aprendi? Os grandes empreendedores de personalidade... E aí tem, dentre os empreendedores de personalidade, tem o que a gente considera que tem a maior possibilidade de ficar milionários, que são os empreendedores francos. Então, na avaliação, eu sou um empreendedor franco. Só que são os que geralmente morrem mais pobres. Porque eles são... É tanta coisa na cabeça, e eles não conseguem dar continuidade. Então, o que eu descobri é que eu preciso de alguém para administrar. Quando eu consegui vencer o meu egocentrismo, de achar que eu dava conta de tudo, e falei assim, não, nisso daqui eu não sou bom. Não sou bom no financeiro, não sou bom no administrativo, não sou bom. Eu vou focar no que eu sou bom, que é trazer novos negócios, que é o operacional, coordenar o operacional, que é o que eu gosto e tal. Então, hoje, na minha empresa, nem operacional, mas eu cuido. Eu tenho um braço direito que cuida de mais de 200 funcionários para mim. Eu tenho um administrativo, eu tenho um financeiro. E hoje, a minha empresa, eu estou caminhando para que o David McClelland chama de uma empresa, já é uma empresa adolescente. Quando ela nasce, ele faz uma comparação com as fases de Freud da criança. A empresa nasce, uma empresa criança. Então, os primeiros 5 anos, não adianta você contratar gerente, é o dono. É igual quando a criança nasce, é a mãe que tem que dar de mamar, a mãe que tem que estar ali, são os pais que tem que estar presentes, não tem jeito. Então, o dono é o showman. Ele faz, ele resolve, ele tira pedido, ele vai na expedição, ele que resolve. Deu um problema no financeiro, ele chega lá, ele resolve, ele faz, é o showman. A partir de 5 anos, teoricamente, porque tem empresa que fica muitos anos ainda nessa fase, ela começa a se tornar uma empresa adolescente. Então você começa a contratar gente especializada, você começa a mandar embora
Não dá mais para sua prima que manja de Excel. Você precisa de alguém que faz o financeiro de verdade, né? Não dá mais pro seu Zé, que era motorista da família. Agora você tem uma frota de 15 carros. Você precisa de alguém que seja mecânico, que faça manutenção de pneu, que faça tal. Quando a empresa passa por uma fase adolescente, você começa a contratar mão de obra especializada. E o dono, geralmente, está muito cansado. Por que ele contrata especializado? Porque ele quer dar uma relaxada. E aí nasce na empresa o que McLaren chama de nós contra eles. A nova geração. Aí chegam os novos, cheios de ideias, cheios de especialização, e os velhos falam assim, começa. Aqui sempre fizemos desse jeito, né? E aí o dono precisa voltar para dentro da empresa e criar processo. E aí a empresa começa a andar. Então hoje eu estou nessa fase na minha empresa. A minha empresa eu estou caminhando para uma empresa que a gente chama de madura, que é quando a empresa anda sozinha. Tá. Então agora, esse ano eu estou instituindo um conselho na minha empresa e quem vai tomar as decisões, as próximas decisões, não vai ser mais eu, vai ser o conselho. Por quê? Porque quanto mais livre eu fico, mais negócios eu trago. Né? Eu sou um cara muito bem relacionado, a parte comercial é a parte que eu adoro. Tal. Então, como eu tenho muita confiança no meu operacional, porque hoje o meu braço direito é um cara que eu peguei do zero e treinei ele, é um cara muito inteligente, é um cara que, às vezes ele fala, patrão, eu vou te perguntar, mas eu já sei o que você vai falar, mas só... E assim, ele pensa exatamente como eu. Então, como eu confio muito no meu operacional, no meu administrativo... E dessa empresa, você está falando dessa empresa de segurança. Da empresa de segurança. Que é o seu principal negócio hoje em dia. Que é o meu principal dia. negócio hoje em dia. Tá. Mas, na verdade, hoje ele está deixando de ser o principal negócio, porque os meus atendimentos estão ficando muito fortes, né? Muita gente me procurando, muita palestra, né? E tá chamando mais você tá me chamando e é o que eu amo, né? Eu falo até de graça, né? Imagina pagando. E você falou dos seus atendimentos. Conta um pouco pra gente sobre esse seu trabalho com a psicanálise, com os superdotados, como que funciona? Então, é bem legal, porque quando chegam pra mim, geralmente eles chegam falando assim, já tentei terapia já com um monte de gente, não dá certo, eu acabo dando aula, eu ensinando pro terapeuta e tal, e eu falo, nossa, né, que legal, tal. E assim, eu lembro um tempo atrás, chegou um super executivo, o cara, ele é diretor de compliance de uma multinacional absurdo, e ele chegou falando que ele tem não sei quantos títulos, não sei quantas formações, e já ganhou não sei quantos prêmios internacionais e tal. E eu falei, e eu fiquei só ouvindo, né? Quando deu meia hora, eu falei assim pra ele, tá, mas me explica de onde que vem essa tua baixa autoestima. Nossa. E aí ele parou e falou assim, como assim, baixa autoestima? Porque ele só tava contando vantagem. Eu falei, porque assim, você tá se vendendo pra mim faz meia hora, né? Você só tá se vendendo de quão bom você tá. A impressão que eu tenho é que você tá querendo validação, né? E validação pra mim é baixa autoestima. Isso diz pra mim que você teve uma mãe muito fálica, às vezes uma mãe ausente emocionalmente, uma mãe muito dura, tal. E aí o cara começou a chorar. O cara falou, como você sabe? Eu nem falei da minha mãe, tal. E porque a experiência, a gente faz isso. E aí ele quis dar uma reviravolta, porque eu tinha pego ele, e aí ele puxou o assunto pra filosofia. Aí ele se ferrou, né? Porque ele não sabia que eu era professor de filosofia, né? E ele falou, mas esse assunto aqui merecia um vinho. Eu falei, não seja por isso, eu tenho vinho aqui no meu consultório. Eu abri uma garrafa de vinho e falei, então, quer falar de filosofia? Vamos falar de filosofia. Não. Então, assim, é legal porque eu consigo proporcionar para eles uma troca. E como eu tenho... uns amigos meus dizem que eu não tenho bolha, né? Porque um dia eu tô com uns bilionários, amigos meus bilionários, eu corro de moto, né? Eu corro de Ducati e tal, então eu tô com os meus amigos que tem muita grana e tal. Outro dia eu tô de madrugada comendo um dog com os meus seguranças. No outro dia eu tô numa balada LGBT, que eu faço várias assim, né? Tô lá, no outro dia eu tô num podcast, no outro dia eu tô dando uma palestra, no outro dia eu tô no meio dos lutadores, no outro dia eu tô no meio dos polícias, porque trabalham para mim, então eu não tenho bolha. Então essa minha experiência de vida, né, toda essa minha vivência, essa minha bagagem, me dá mais repertório ainda, esse monte de coisa que eu estudo, né, porque eu gosto muito de estudar, então qualquer assunto que você falar e eu gostar, enquanto eu não me sentir suficientemente satisfeito com a informação, eu não vou parar de estudar. Se você trouxer um assunto para mim aqui que eu nunca ouvi falar, eu vou ficar desesperado, eu vou pegar o celular, vou anotar, eu vou chegar em casa e vou começar a estudar, entende? Toda essa minha bagagem hoje reflete numa qualidade para eu poder atender pessoas de uma gama absurda. Porque o que acontece com a maioria dos psicólogos? Eles vão novos para a faculdade e passam a vida dentro do consultório, né? Então,
o conhecimento é teórico que eles têm. E não estou desmerecendo o teórico, tá? Pelo amor de Darwin, não estou desmerecendo a teoria, até porque eu sou um cara extremamente com muitas graduações. Eu adoro a teoria. Mas é diferente quando você junta a teoria com a prática. Né? Então, por exemplo, quando eu pego um empresário que chega lá desesperado porque quebrou, eu tenho um repertório para lidar com ele. É diferente dele vir numa psicóloga que nunca teve empresa, que nunca quebrou, que passou a vida inteira dentro do consultório recebendo o que ela ganha dos atendimentos dela. Então, quando chega um empresário lá desesperado porque quebrou, eu falo, cara, calma, já passei por isso 4 vezes. Cada vez que eu voltei melhor. Ou, por exemplo, eu tenho o meu filho mais velho, meus filhos, além de serem superdotados, meu mais velho ele é autista e tem toque. Né? Então, na pandemia, ele teve uma crise fortíssima. Ele toma 3 remédios psiquiátricos muito fortes. Então, eu faço acompanhamento, as terapias com ele. Inclusive, hoje de manhã eu estava com ele na terapia. Tal. Então, hoje, quando chega um pai e uma mãe com um filho neurodivergente, né? que é atípico, uma mãe atípica, um pai atípico, eu tenho um repertório para poder lidar com eles, porque eu vivi isso na pele. Eu sei quão difícil é. Até porque eu sou atípico também. Né? Então, por exemplo, hoje, quando eu lido com os meus filhos, eu sei que os meus filhos passam quando eles se sentem desencaixados do mundo. Eu não tenho amigos de infância. Os meus amigos de infância são amigos dos meus irmãos, que estavam sempre em casa, porque eu sempre fui uma criança sozinha. As pessoas da minha idade eu não conseguia interagir. Não batia, entende? Você tinha aluguel para pagar, tinha folha de pagamento, entende? Então, é muita discrepância. É verdade. Mas isso hoje me dá um repertório muito grande nos meus atendimentos. Né? Então, eu consigo atender grandes empresários, eu consigo atender pessoas que têm problemas que são atípicos, ou com filhos atípicos, eu consigo atender empresários que estão passando por uma série de situações, e até nas minhas palestras também, né? Eu fui aluno do meu mentor, foi o professor Clóvis de Barros Filho, né? Eu comentei com você quando a gente conversou a primeira vez. Quando eu comecei a dar palestra, ele assistia as minhas palestras, ele opinava. Quando eu comecei a escrever para a internet, ele revisava os meus textos. Quando eu escrevi o meu livro, né, O Deus da Filosofia, que virou best-seller assim, em 3 meses, ele que escreveu o prefácio. Aí eu contei para ele que eu tinha gravado em estúdio, eu gravei o audiobook. Então, se você entrar no Google Play, você consegue comprar o audiobook do meu livro narrado por mim mesmo. E aí, quando eu contei para ele, ele me mandou um áudio com o prefácio que ele escreveu na voz dele para eu pôr. Então, se você comprar o audiobook, o prefácio é na voz do professor Cláudio Barros Filho. Inclusive, eu te mandei, né, o áudio. Sim, então, legal, assim, é um orgulho para mim. Depois Imagino. Eu fui aluno do Pondé, fui aluno do Karnal. O único que eu não estudei foi o professor Cortella. Infelizmente. Mas eu falei para ele, um dia eu ainda vou dar um jeito de estudar com você, falei para ele. E aí, um dia eu fui jantar com o professor Clóvis de Barros Filho, eu, minha esposa, ele e a esposa dele. E ele falou para mim assim, você tem uma vantagem sobre a gente. E eu falei, professor, pelo amor de Darwin, quem sou eu, né? Eu falei, quem sou eu perto do Cortella, do Karnal, do Clóvis, que para mim são caras assim que estão num nível... E ele falou assim, não, mas você tem uma vivência que você consegue conectar de um jeito que a gente não, porque a gente passou a vida na universidade. São da né? academia. Né? São acadêmicos. Você também é acadêmico, ele falou, mas você é empresário, você é lutador, você é psicanalista, então você tem uma vivência que você consegue conectar de uma maneira diferente. E quando ele falou isso pra mim, meio que caiu, virou uma chave em mim. Eu falei, é verdade. Eu tenho que usar essa minha experiência, né? E eu ficava, às vezes, muito preocupado em querer imitar eles, porque eles eram referência para mim, né? E minha mulher falava para mim assim, você tá forçado, você não tá natural, tal. E hoje não. Hoje eu sou eu, do jeito que eu sou, falo o que eu acho que eu tenho que falar, faço o que eu acho que eu tenho que fazer, e tem dado muito certo. O pessoal gosta das bobagens que eu falo aí, né? Nos últimos meses aí, meu Instagram fui de 20 mil para 94 mil seguidores. Os vídeos do jeito que eu crio, meus filhos também viralizaram muito. Teve vídeo meu que deu 15 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas. E nem tava no meu perfil. Alguém pegou, fez um corte, jogou no TikTok. Eu nem tinha TikTok. E de repente começou todo mundo me reconhecer na rua. Eu ia na casa do amigo meu, o porteiro falava, ô, seu chileno, o senhor faz vídeo no Kawaii, né? E eu falava... Ficou famoso no Kawaii. Não, no Kawaii, no TikTok. Que legal. Poxa, é interessante, assim, né? Porque a internet... Eu sou velho, né? Eu sou analógico ainda, sou de 1980.
A internet dá essa visualização, assim, que pode ser tanto boa quanto ruim, né? Sim, é então, verdade. graças a Darwin, para mim, tá sendo bom até agora. Sim. E você comentou sobre seu livro. Você tem 2 livros que são Tenho best-sellers, né? 2 livros, Qual que você podia falar pra gente das suas obras? Não só desses, mas das suas outras obras também, né? Porque, assim, porque um é meu, que é o Deus da Filosofia. O Deus da Filosofia, Deus existe? Esse é meu, best-seller. O outro, eu sou coordenador editorial. Então, o que a editora fez? Ela chamou 10 coautores e cada um escreveu um capítulo diferente. Tá. Então, o livro chama Histórias Importantes Demais para Ficarem no Anonimato. Que legal. E aí são 10 capítulos totalmente diferentes um do outro. Só que todos, como eu sou coordenador editorial, o texto da contracapa, o texto de orelha, o prefácio e o primeiro capítulo são meus. Seus. Ou seja, todos os textos do capítulo 2 ao 10 são de outros 9 autores. Todos os outros textos são meus. E foi bem legal. No começo foi um desafio, porque são histórias totalmente diferentes uma da outra. A proposta do livro é essa. Ela não tem... Tanto faz você ler o primeiro capítulo, o quinto, o sexto, o 10º, porque um capítulo não tem nada a ver com o outro. Então, quando me pediram para escrever o prefácio, para fazer o texto da contracapa, explicando o que era o livro, foi um desafio grande para mim, porque eu falei, cara, como que eu vou explicar? Porque cada capítulo fala de uma coisa. E aí eu sou muito fã de Nietzsche, né? Tanto que eu tenho tatuado ele no meu braço e tal. E aí eu lembrei de uma frase de Nietzsche. Então, na contracapa, eu te mandei esse livro também, não mandei? Mandou. Mandei. Então, na contracapa, eu começo com uma frase de Nietzsche. Nietzsche diz assim: eu sou muitos. Dentro de mim há uma multidão. Há um velho, há um sábio, há uma criança, há um tolo. E ao sentar-se na mesa comigo, você nunca saberá com quem você está falando. Porém, te prometo uma coisa: eu te entregarei 100% de quem eu serei naquele momento, até que eu seja outro. Interessante. É incrível essa frase. E essa frase é uma frase que eu levo na minha vida. Eu sou vários. Eu sou um cara multifacetado. Cada hora eu tô num lugar, eu faço um monte de coisa. Só que tudo que eu faço, eu entrego 100% do que eu sou. É o que a gente chama hoje de mindfulness, né? De estar presente no momento. E eu sou assim em tudo que eu faço. Porque um dos meus lemas de vida é a excelência. Nietzsche dizia que o cristianismo estragou a humanidade, porque ele jogou o mérito para Deus. Então, se você é bom numa coisa, você tem dom, dom divino, você ganhou um dom. E para os gregos, para a ideologia grega, não, o dom era uma decisão, né? A excelência era uma decisão. Então Aristóteles dizia: somos o que fazemos repetidamente. E a gente chama isso de hábito. Né? Então as pessoas falam assim: pô, como você consegue acordar 4h30 da manhã para treinar todo dia? Como você consegue motivação? Eu falo: eu não tenho motivação, eu tenho disciplina. E disciplina é você fazer o que se propôs a fazer, independente da motivação. Eu faço porque eu tenho que fazer. É uma coisa que eu decidi. Isso é disciplina. É fazer sem vontade. Entende? Morrendo, mas não. E aí você faz isso tantas e tantas vezes que se torna um hábito. Sim. Por que você é jornalista? Porque você faz isso todo dia. Se você só tivesse se formado e esporadicamente fizesse, você ia falar: eu sou jornalista, eu me formei em jornalismo, mas, né, como tem gente que faz isso. Mas como você faz isso todo dia, você incorpora no seu ser. Por isso que Aristóteles dizia: somos o que fazemos repetidamente. Por isso que eu falo: eu sou lutador, eu sou psicanalista, eu sou empresário, eu sou professor de filosofia, porque eu faço isso tudo, todo dia. Todo dia. Eu sou escritor, porque eu escrevo todo dia. Entende? Então a gente incorpora o que a gente se propõe a fazer repetidamente. E ele chama isso de hábito. Então a excelência para os gregos era uma decisão para a vida. Tudo que eu faço, eu sou o melhor. Posso não ser o melhor de todos, mas eu sou o melhor que eu posso ser. Essa é a disposição para a vida. Sim. Então eu entrego sempre o meu melhor. Se não for para fazer o meu melhor, eu prefiro não fazer. Entende? Isso é um bom mote. Isso é um mote bom para os futuros empreendedores, os novos empreendedores, para os jovens, você que é jovem, que está começando, dedique-se à excelência. Por quê? Porque a massa é sempre medíocre. E ser medíocre não é ruim. A gente tem uma ideia errada. Quando a gente fala em mediocridade, a gente pensa numa coisa negativa. E na verdade não é. Tá na média. Nunca ninguém vai te criticar por você fazer o que todo mundo faz. Sim. As pessoas vão te criticar quando você sair da média.
Porque a palavra excelência, ela vem do latim excelsus, significa literalmente colocar num lugar de destaque. Então, quando você se dedica a ser o melhor, automaticamente você se destaca, porque a massa é medíocre. E aí tem aquele ditado, né, que é um ditado comum, mas é bem verdade. Prego só toma martelada, prego que tá com a cabeça para fora, que tá destacado. É verdade. Né? Então, só quem toma martelada é quem tá se destacando. Né? Quem tá igual a todo mundo... Fica lá. Fica lá. Então, essa que é a minha grande... o meu grande lema de vida. Né? Eu só entrego o meu melhor. Sempre, para tudo. Pode não ser o melhor de todos, mas é o meu melhor. Certo. E voltando a esse assunto sobre a superdotação, né, esse trabalho que você faz com superdotados, como que funciona a identificação de uma criança que é superdotada? Então, hoje, o que identifica é o teste neuropsicológico. Então, a pessoa... É o famoso teste de QI? Também. O teste de QI, ele está incluso na avaliação neuropsicológica. Então, hoje, o que tem de mais moderno em diagnóstico psiquiátrico. Só que não é o psiquiatra que faz, é uma neuropsicóloga. Né? Então, por exemplo, para eu entrar numa associação internacional de superdotados, eu já tinha duas avaliações neuropsicológicas, com o teste de QI, apontando o meu QI, só que eu tive que fazer um terceiro com uma neuropsicóloga que tem certificações internacionais. Tal. E a avaliação neuropsicológica, ela não dá só o QI. Ela dá um raio-x da sua psique. Então, se você tiver TDAH, vai aparecer. Se você for bipolar, vai aparecer. Se você for borderline, vai aparecer. Se você tiver transtorno de ansiedade, vai aparecer. Se você tiver esquizofrenia, vai aparecer. Enfim, se você for compulsivo, vai aparecer. Então, é uma avaliação muito completa. Geralmente, você vai de 8 a 10 semanas, de uma vez por semana. Vários testes. Com vários testes. Não tem certo ou errado. É um raio-x da sua psique. E dentre eles, sai a avaliação do QI. Essa avaliação da neuropsicóloga é a avaliação que é considerada oficial e que é validada. Porque só o teste de QI não é o suficiente, né? Só o teste de QI, se você fizer com uma neuropsicóloga. Aí pode ser. Mas aí, geralmente, elas já fazem a avaliação neuropsicológica completa. Mas para você entrar, por exemplo, numa associação... Sério, hoje tem no Brasil, a mais forte é o Mensa, que é acima de 130. Como funciona a graduação? A média do brasileiro é 83 de QI. Para a Organização Mundial de Saúde, você é considerado limítrofe abaixo de 87. Certo. Nos Estados Unidos, você não entra em uma base militar. Se você tiver menos de 87, você é proibido de entrar. Nem para varrer o chão você serve. Você é considerado um perigo para você e para outras pessoas. Nossa. Tem macaco que tem 90 de QI. E a média do brasileiro é 83. Porém, a gente está falando que o Brasil é um país muito grande e tem muita gente subnutrida. E a subnutrição, ela envolve diretamente o desenvolvimento da inteligência. Então, se você tirar classes C e D, e não estou falando que não tem gente inteligente, porque tem muita gente na classe C e D que é fora do sério, inclusive superdotado, mas tem muitas áreas do Brasil que tem muita subnutrição. Então, isso abaixa muito a pontuação de QI. Se você considerar a classe média e classe A média do Brasil é 100, que é a mesma do mundo inteiro. Que a média mundial é 100. Acima de 120 é considerado altas habilidades. Tá. Que para mim, Chileno Gomes, já é superdotado. A graduação é acima de 120, altas habilidades. A partir de 130, superdotado. Tá. Mas você não acha que o teste de QI, ele é muito focado no raciocínio lógico? Exato, Então tem muito cara gênio com QI 140, 145, 146. Que às vezes, socialmente... E o cara tem 45 anos, mora com a mãe ainda, vive de subemprego, o cara é garçom, é lavador de carro, faz fórmulas matemáticas incríveis, mas assim, o cara não consegue ter um relacionamento, o cara não consegue se dar bem no emprego. Outro tipo de inteligência falta. Exato, porque hoje a gente fala em múltiplas inteligências. Né? A psicologia diz que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte: se dos seus amigos você é o mais inteligente, tá na hora de você trocar de amigos. Certo? Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho amigos meus, que são os meus melhores amigos. Inquestionavelmente eu sou o mais inteligente cognitivamente. Até pela minha superdotação. Eu sou mais inteligente. Porém, tem um amigo meu que ele não gosta de ler. Mas ele tem um tanto assim de livro meu na loja dele que ele dá de presente para os clientes dele. Mas ele mesmo nunca leu. Mas ele fala, pô, você gosta de filosofia? Meu amigo... Só que o cara tem uma inteligência emocional
para lidar com alguns problemas, ele tem uma inteligência comercial, ele tem uma inteligência para lidar com o dinheiro, que às vezes, e olha só, eu sou um empresário experiente, bem-sucedido, às vezes ele me pega e fala, vem cá, isso daqui eu acho que você tá fazendo merda, senta aqui. E ele pega e fala, faz isso, faz isso, faz isso. E eu aprendi a ouvi-lo. Então o que acontece? Embora cognitivamente eu seja mais inteligente, ele tem outras inteligências que ele é 10 vezes mais inteligente que eu. Então, essa troca nossa é muito boa. Legal. Aí um outro amigo nosso é mais inteligente em outra coisa, né? O cara tem um tino comercial incrível, o outro administrativamente é ferrado. Então, a gente tenta sempre fazer essa troca. Então, realmente, o teste QI hoje, ele não diz muita coisa, porque ele fala só do raciocínio lógico, da capacidade cognitiva, memória, tal. É legal, mas isso não é determinante. Os grandes empresários e as pessoas que são consideradas bem-sucedidas na vida, e às vezes ser bem-sucedida não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver em ser milionário, pessoas que têm uma família feliz, pessoas que se realizam, que se sentem realizadas, muitas não são superdotadas, aliás, a maioria não é. Mas elas têm uma inteligência emocional muito forte, ela tem uma inteligência de relacionamento muito forte, então ela consegue cultivar amigos. Geralmente o superdotado, ele tem um problema social muito forte, porque ele se sente desencaixado do mundo. Então é muito difícil para ele formar vínculos de amizade, porque as conversas não batem, entende? E como ele é muito ansioso, ele acaba ficando um pouco agressivo e a paciência é curta, entende? Então tem muito superdotado aí que morre na miséria. E o cara faz cálculos astrofísicos assim, absurdos, mas o cara não consegue se manter num emprego e ter um bom relacionamento com o chefe. Foi feito um estudo com crianças, foi um estudo de Harvard, é o estudo mais antigo feito até hoje, é um estudo que já tem mais de 100 anos, né? E eles foram acompanhando desde criança algumas pessoas, né? E começa o estudo assim, chega uma professora e fala assim, olha, eu tenho chocolate para todo mundo. Vocês podem ganhar agora um chocolate, ou se vocês esperarem até o final do dia, vocês ganham 2 chocolates. E os mais inteligentes, os mais ansiosos, quiseram chocolate agora. E os que souberam esperar, ganharam 2 chocolates. À medida que a vida foi passando, aqueles que tinham um controle sobre as suas emoções, que sabiam esperar, eles desenvolveram mais amizades duradouras. Então hoje um fator determinante em felicidade e sucesso são pessoas que conseguem manter amizades duradouras durante 20, 30 anos, conseguiram manter casamentos duradouros, conseguiram manter bons relacionamentos com os filhos, com os parentes. E aqueles que eram muito inteligentes, mas eram muito ansiosos, tinham dificuldade em manter relações. Então no final das contas, às vezes as pessoas acham que é uma bênção e é mais uma maldição, né? Porque vem acompanhado geralmente de outros transtornos. Então o neurodivergente, ele tem algumas dificuldades em viver no mundo, porque o mundo é feito para as pessoas neurotípicas, que são as ditas normais. Eu vou falar normais entre aspas, porque de perto, dizia Freud, ninguém é normal. É verdade. Né? Ah, legal. E voltando à questão das suas obras, você tinha comentado comigo anteriormente que você também está produzindo uma obra com seus filhos. Estou produzindo uma obra com os meus filhos. Como assim, que é? Cara, quando meu filho fez 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de presente? Porque eu só dou presente aniversário e Natal. O resto, ele se vira com o dinheiro dele. Eu dou R$50 de mesada por mês e ele faz o dinheiro, os dois. Eles compram, revendem coisas e tal. Então eles fazem, eles multiplicam o dinheiro. Aí eu abri uma conta no banco e eles guardam, né? O mais novo, ele é mais econômico. O mais velho, ele faz mais dinheiro, mas ele gasta mais. Né? Então, na minha briga com ele é ensinar ele a guardar também. E ele pediu de presente de aniversário e falou, pai, eu quero escrever um livro com você. Bonitinho. E aí a gente começou a escrever um livro. E agora a gente vai lançar o livro na Bienal, em setembro. Que legal. Então a gente já tem um espaço na Bienal, né? A editora cedeu um espaço pra gente lá, pra gente autografar o livro. A gente tá escrevendo um livro de mitologia grega pra crianças. Que legal. Qual é o nome da obra? Já tem nome? Ainda não tem nome, ainda não tem nome. Mas a gente já tá no processo final já. E aí eu chamei o meu outro filho pra participar e ele não quis escrever, mas ele falou, pai, eu posso fazer os desenhos? Que legal. Então ele tá fazendo as ilustrações.
Os desenhos, a ideia é que seja realmente desenhos de criança mesmo, porque como é para criança, então eu no livro eu quero colocar primeiro os nomes deles e o meu por último, né? Então eu quero que seja um lançamento deles e aí eles vão estar lá comigo dando autógrafo e tal. Então em setembro, 12 de setembro, a gente vai lançar na Bienal um livro. Fora isso, eu estou escrevendo outros 2 livros, um sobre gestão de pessoas, que é o meu forte na área empresarial. Então você imagina que eu tenho 24 anos de empresa, eu já tive mais de 3 mil funcionários e eu tenho 5 trabalhistas até hoje. Sendo que 4 eu ganhei e 1 eu fiz acordo porque eu achei justo. Tenho uma habilidade em coordenar pessoas muito grande. Então me pediram, por que você não escreve sobre isso? Então eu estou escrevendo sobre isso e estou escrevendo um outro livro sobre criação de filhos. Né, quais são os valores que eu passo aos meus filhos, como que eu lido com eles, né? Então o vídeo que eu tenho na internet que mais viralizou, tenho 2 vídeos que tiveram mais de 10 milhões de visualizações, 15 milhões de visualizações, é um que o meu filho, ele apanhava de um menino na escola, e meu filho sempre foi lutador, desde cedo, os 2 lutam jiu-jitsu, lutam boxe, e ele ficava quieto, ele entrou com 5 anos na primeira série, então, tipo, ele era o menorzinho. Tá. Ele apanhava e não revidava, porque eu dizia pra ele que o lutador, ele não pode bater nos outros. Mas quando ele viu o menino bater numa menina, aí ele atravessou a sala, pegou o moleque pela camisa e falou assim, meu pai falou que eu preciso defender as mulheres. E aí deu um soco no menino. Nossa. E aí bateu no menino. Então esse é um vídeo que estourou. E o segundo vídeo foi que ele estava andando de bicicleta no condomínio que a gente mora, ele escorregou, pegou uma pedra, sei lá, caiu e amassou o carro de um vizinho. Um amassadinho de nada na porta. E ninguém viu. Ele foi lá, tocou a campainha, chamou o vizinho e falou, olha, tio, você desculpa, eu tava andando, eu escorreguei assim, amassei a porta do seu carro. Aí o cara falou, não, eu falo com o seu pai. Ele falou, não precisa. Quando meu pai chegar do serviço, eu falo com ele, amanhã a gente vem aqui. Aí eu cheguei, ele falou comigo, aí eu falei pra ele, você machucou? Tá tudo bem? Ele falou, não, pai, estragou muito o carro? Ele falou, não, é bem pequenininho, mas assim, amassou. Aí eu fui com ele no dia seguinte lá, no vizinho, e o cara tava encantado com ele, assim, ele falou, meu Deus, ele veio tocar aqui e falar tal. Aí eu falei pro cara, bom, vê o martelinho de ouro, né, porque era uma coisinha pequenininha, e me passa seu Pix que eu pago. E eu fiquei a semana inteira cobrando o cara e o cara não me passou. Quando foi no outro sábado, eu peguei meu filho e fui lá. O cara falou assim, olha, sabe por que eu não te passei? Porque eu tô achando muito caro. O martelinho de ouro mais barato que eu achei é R$550. Pra um negocinho desse, aí eu peguei e falei assim, tá tudo certo. Me passa seu Pix que eu já te pago. Aí eu virei pro meu filho na frente do cara, eu virei e falei assim, olha, o papai vai fazer o seguinte, o papai vai pagar metade, a outra metade eu vou descontar do seu cofrinho e da sua mesada. Aí o cara, dono do carro, falou, não. Aí eu falei, pois não? Ele falou, não, mas você vai cobrar dele? Falei, vou. Claro, ele falou, mas ele veio contar. Eu falei, por isso que eu tô pagando metade. Eu falei, porque ele contou. Mas ele tem que entender que, mesmo sem querer, as nossas ações têm consequências. E o meu papel como pai não é passar a mão na cabeça dele, é ensinar a preparar ele para a vida. Então eu tenho que fazer ele arcar com as consequências das coisas que ele faz. Mas o que eu estou ensinando para ele é que enquanto ele contar a verdade para mim, o papai sempre vai estar com ele. Sempre, independente do que ele faça. Eu posso até achar que ele merece ir preso se ele fizer alguma coisa muito errada tal, mas eu vou estar sempre com ele, enquanto ele for verdadeiro comigo. Se ele te mentir e eu descobrir, ele vai pagar sozinho. Entende? E ele falou, não, tio, tá tudo certo e tal. E o cara não me passou o Pix. Cara, não, quando foi uns 4 dias depois, o cara me mandou uma nota fiscal de R$80 e me passou o Pix. Aí eu liguei pro cara e falei, o que é isso? O cara falou, irmão, comprei um borrachão no Mercado Livre, coloquei em cima da porta, tá tudo certo, eu só queria te pedir um favor, não cobra dele, não. Aí eu dei risada e falei, tá bom, não vou cobrar. Aí eu peguei um vinho, eu gosto muito de vinho, peguei um vinho da minha adega e tal, botei numa sacola de presente, falei, filho, vamos lá, você leva de presente pro tio, porque o tio, né, fez questão para você não ter que pagar tal, aí levamos lá um vinho de presente para ele. Então esses valores que eu ensino para os meus filhos, proteger os mais fracos, né? Eu falo assim, é inadmissível para mim vocês verem alguém sofrendo bullying e não fazerem nada. Né? Nem que seja chamar um adulto, nem que seja entrar, nem que seja apanhar junto, mas assim, porque eu levo muito pra minha vida um discurso do Martin Luther King, sabe aquele discurso famoso que ele começa, I have a dream, né? Eu tenho um sonho, e ele tem uma frase que me impacta muito, muito assim. Ele diz assim nesse discurso, o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons.
Entende? Então, enquanto a gente ficar em silêncio, os maus vão cada vez gritar mais alto, né? E o crime continua aliciando as crianças desde cedo, enquanto a gente está enfraquecendo os nossos filhos, né? Então, hoje os nossos meninos são fracos, né? As mulheres estão se empoderando, as mulheres estão cada vez mais fortes, estão no mercado de trabalho, e os homens estão cada vez mais fracos. Você vê, tem vídeo na internet, eu vi um vídeo outro dia que chegou uma moto para assaltar um casal, 2 caras numa moto, o cara empurrou a namorada e saiu correndo. O ladrão ficou tão constrangido que ele devolveu a bolsa da mulher. Pra mim é inadmissível uma coisa dessa. E não é machismo. Não é machismo, são os valores que eu tenho. Então, por exemplo, eu tô com a minha esposa há 21 anos. 21 anos que eu abro a porta do carro pra ela. Eu vou num restaurante, 21 anos que eu puxo a cadeira pra ela. E assim, eu vou entrar no elevador, eu seguro a porta pras pessoas. E se meus filhos estão, eles seguram a porta. E eu faço eles segurarem a porta. Então eu conto uma história num podcast também que eu fui, que a gente tava no Paraguai. A gente foi pro Paraguai em outubro do ano passado. E fomos pegar o elevador num prédio. E tinha 2 casais, assim, uns 60 anos. E eu tava com meu filho de 7 anos. E aí eu falei pro meu filho, segura a porta. E aí o senhor falou, não, pode entrar. E eu falei pra ele, permisso, por favor. E pode entrar, né? E ele, não. Aí uma hora eu falei pra ele assim, permisso para ensinar meu filho a ser homem? Falei, dá licença pra eu educar meu filho a ser homem, né? Eu tô tentando ensinar pra ele educação. E aí o senhor parou e falou assim, muito bem, parabéns. Ele falou, muito bem, parabéns. Aí ele entrou, né? Aí quando parou o elevador, meu filho saiu, segurou a porta, deixou todo mundo sair. Então são os valores que eu tenho. Então hoje eu tenho um orgulho de ver meus filhos estão brincando no condomínio, eles veem os velhinhos virem com lixo, eles largam a brincadeira para ajudar os velhinhos a carregar o lixo, sabe? Ou para segurar a porta. Então isso para mim, e aí eu tô escrevendo um livro também sobre isso. Como eu, não é se é o certo ou errado, enfim, mas é como eu faço, né? E aí tem gente que gosta do que eu faço, então por isso estou escrevendo mais esse livro. Então tem 3 livros para sair esse ano aí. Que legal, que legal. E para encerrar o nosso papo, você está falando sobre os lançamentos, queria também, né, que você falasse um pouco sobre o que você vislumbra para o seu horizonte, para o seu futuro, tanto da empresa quanto profissionalmente, pessoalmente. Nossa, que pergunta difícil, hein? Para um professor de filosofia. Eu deixo a mais difícil que o final. Pergunta difícil, um professor de filosofia. Eu tenho um problema porque, assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu quero muito fazer aquilo, só que eu não quero deixar de fazer as outras coisas, né? Então, meu dia tinha que ter 36 horas. Mas eu tô preparando a minha empresa para que ela ande sozinha, né? Então, eu tô transformando a minha empresa numa empresa madura, né? Eu tenho um projeto, hoje eu tô com 43 anos, eu até 52, 53, eu quero vender a minha empresa, né? Então, eu tô agregando valor, né? A minha empresa já tem um custo relativamente... eu paguei um valuation da minha empresa no passado para fazer uma avaliação. Então, já hoje, se eu vender a minha empresa, eu praticamente consigo me aposentar, viver só de renda. Fora que eu tenho alguns investimentos, eu tenho alguns imóveis e tal. Então, a minha ideia é transformar a minha empresa numa empresa madura, que ela ande sem mim, para eu me dedicar ao que eu amo fazer de verdade, que é atender como psicanalista, dar palestra. Hoje eu não dou mais aula em escola, nem em faculdade, por causa do tempo, mas quem sabe mais pra frente eu vou dar aula mais palestra, eu dou palestra no Brasil inteiro, né? Então agora eu lancei um curso na internet sobre narcisismo, né? Como identificar um futuro abusador, como conviver com o narcisista, como se livrar do narcisista e como superar o trauma. Então, eu acabei de lançar um curso, tem uma semana, lancei um curso sobre narcisismo, então eu atendo muitas mulheres. Vou fazer também um curso baseado no livro sobre criação de filhos. Então, eu vejo isso. As minhas empresas andando, né, eu fazendo parte do conselho, né, ajudando a tomar algumas decisões, mas me dedicando de verdade ao que eu amo fazer, que é atender como psicanalista, porque... eu acho que a gente consegue de verdade atuar de maneira na vida das pessoas assim, a fazer diferença, sabe? E é gratificante você ver uma pessoa que chega com tentativa de suicídio e de repente a pessoa de poucos meses a pessoa tá trabalhando, tá se dando bem, tá se recuperando, ou um filho rebelde e de repente ele tá trabalhando, tá se dando bem com a mãe, com o pai. Então isso para mim é gratificante, sabe? Ou então às vezes eu recebo mensagem na internet, puxa, professor, não gostava de filosofia, por causa dos seus vídeos eu tô fazendo faculdade de filosofia, sabe? Isso para mim não tem preço. Isso não tem preço. Então o que eu vejo no meu futuro é isso, eu não vou me aposentar nunca,
ficar sem trabalhar, isso não vou fazer nunca. Mas a minha ideia é poder vender depois as minhas empresas para poder ter uma estabilidade financeira, para eu poder me dedicar a fazer só o que eu amo, que é dar aula e atender, ajudar as pessoas com a psicanálise. Legal, legal. E como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes? Bom, eu tô nas redes como Chileno Gomes, Gomes com Z, com seta no final, né? Com Z. Chileno Gomes _. Tô em todas as redes. Eu tenho no YouTube meu canal, Chileno Gomes, e no Instagram, Chileno Gomes, no LinkedIn, Chileno Gomes. E aí, quem quiser entrar em contato comigo, eu respondo todo mundo. Todo mundo eu respondo, às vezes demora, porque muita gente. Daqui a pouco não sei se eu vou conseguir mais, né? Porque esse mês eu devo bater 100 mil seguidores, não sei, mas assim, eu tenho amigas minhas que tem 500 mil, 600 mil, falou, cara, chega uma hora que não dá mais. Mas enquanto eu conseguir responder, eu vou responder todo mundo, porque me dá muita satisfação. Legal. De verdade. Então, pode ir lá, pode me chamar. Falem do meu livro, se vocês comprarem meu livro, né? Se vocês lerem, me dê o feedback, se gostar, se não gostar também. Eu gosto muito de ouvir o feedback das pessoas, porque me dá material, me dá repertório para eu poder trabalhar. Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer a sua presença, Chileno. E eu que queria agradecer. Você é uma simpatia em pessoa. Obrigada. Gostamos muito aqui de receber você e de também ouvir as histórias e tudo que envolve o seu trabalho. O problema é fazer eu calar a boca, né? Não é fazer eu falar, né? Tem gente que tem problema de falar. O meu problema é fazer eu calar a boca. Se deixar, eu vou embora. Imagina, que isso. Muito obrigada, Chileno. Obrigado a vocês e um grande beijo a todos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.